Você acha que aconteceu a mesma coisa que o Lula? Graça, o Collor ele foi eleito com um discurso. O Lula foi eleito com um discurso muito semelhante ao do Collor, ideologicamente diferente, mas com muita semelhança. Mas todas as vezes que eles assumem o poder, eles fazem basicamente as mesmas coisas. Tem-se a impressão que se plantou fundamentos que eles são obrigados a seguir. Existe hoje no Brasil uma elite que dá as cartas a que os governantes são obrigados a seguir ou não? Bom, quanto a essa pergunta, é preciso nós atermos ao conceito da democracia representativa na qual vivemos. E talvez até voltarmos um pouco mais lá nos conceitos educacionais fornecidos para as crianças nas escolas. Na democracia representativa, o chefe supremo é o povo. Na medida em que um governante não corresponder, o povo deve ter os instrumentos necessários para suspender o seu mandato. Esse que seria o conceito do recall. Agora, João Másio, vamos trazer a teoria para o nosso Brasil. Nós temos hoje 68% da nossa população que está na linha da miséria e ganhando menos do que 2 salários mínimos. Nós temos uma população quase que integralmente de semi-analfabetos. Menos de 5% da população hoje consegue um diploma universitário. E desses 5%, nós temos visto que os ensinos universitários estão assim péssimo. Diploma universitário embaixo do braço não capacita nenhum cidadão a dizer que ele tem independência de opinião e de conceitos. Você acha que um país com esse panorama socioeconômico, com esse panorama cultural, tem autonomia para pôr e tirar um político? Veja, Donizete, o fato é o seguinte, é que você tem o poder que vem do povo, mas você tem também uma elite que tem que responder por esse povo. Então, a organização do país, as regras do país, a elite tem que ter a sabedoria para estabelecer. Estabelecer não para seu privilégio, estabelecer para a boa convivência de todos os cidadãos, para o progresso do país. Então, por exemplo, a reforma política que tanto se fala aqui no Brasil, desde que nós fizemos a transformação do regime militar para a democracia. Os exilados e os caçados voltaram para a política no Brasil pregando fazer uma reforma política. No entanto, eles, guindados aos postos principais do país, não a fizeram. Sem uma reforma política que dote o povo de instrumentos para substituir os governantes quando necessário, realmente é impossível querer fazer alguma coisa. Uma das medidas que nós prevemos no Conselho Brasil-Nação para adotar na reforma política é exatamente essa possibilidade do recall. Ou seja, um governante que não está correspondendo, haver a possibilidade da população sustar o seu mandato e eleger outro para o lugar. Mas hoje isso aconteceu, por exemplo, recentemente na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, veja, existem os instrumentos. Não é pelo fato do povo não ter conhecimento, ser de conhecimento precário, que será impossível de assim se proceder. O povo é inteligente. As pessoas podem não ter conhecimento e nem recursos suficientes para estar adequadamente informado. Mas o povo tem conhecimento. É preciso ter os instrumentos adequados para as decisões serem imparciais e isentas. A elite tem que impor isso. Hoje nós temos aí diversos instrumentos que estão à disposição dos governantes para desinformar, para equivocar e para desunir. Os veículos de comunicação, os esportes, os eventos sociais servem muito bem para desviar a atenção da população de alguns
algumas questões básicas e principais. Isso vem sendo usado à larga no Brasil já há décadas. Esse nosso sistema oligárquico, que hoje ainda é o que nós vemos, essa nossa democracia embrionária que nós temos, esses nossos 513 deputados federais que nós temos, esse nosso sistema político que nós temos, você acha que ele é consistente? Você acha que ele tem condições de levar o Brasil a um paradeiro, a um destino certo? Olha, na redemocratização a que me referi há pouco, tiveram uma preocupação muito grande em fazer eleições, de tal sorte que restou-nos apenas um regime eleitoral, não um regime democrático. Então a democracia não é exercida porque os governantes assim procederam. Os partidos políticos, por exemplo, eram para ser partidos muito mais populosos, de muito mais consistência, de mais debates internos, estudos, propostas. Você não vê isso nos partidos políticos. Por quê? Porque ainda não se instaurou a democracia no Brasil. Instaurou-se apenas um regime eleitoral para a sucessão de governantes. É a causa desse problema. Aqui no país, nosso Brasil, precisamos ter muito cuidado em irmos às causas dos problemas e não ficarmos discutindo os efeitos. Isso que você falou, isso é efeito. A causa o que é? A causa é que precisa instaurar no Brasil a democracia. Democracia dentro dos partidos, democracia nas famílias, democracia nas empresas, em todos os procedimentos do país. A partir daí, as ideias começam a se encaminhar e se encontrar soluções inteligentes que estão no